Olá, voltamos aqui depois de algum tempo, né, ao nosso curso, né, de modelagem acústica de alto-falantes e caixas acústicas. Dessa vez eu vou mostrar para vocês algumas implementações que eu fiz de modelagem de duto de ordem superior. Por que a gente precisa fazer isso, né? Eu vou mostrar aqui para vocês os motivos e quais são as consequências de a gente considerar modelos de ordem superior do duto ou não, certo? Então vamos voltar aqui para nosso PowerPoint, onde eu vou passar alguns detalhes e mostrar como que é feito esse modelo, certo? Bom, estamos aqui então com um modelo de duto de ordem superior, né? Bom, em que casos que a gente deve utilizar um modelo de ordem superior do duto? Quando o comprimento do duto ele for comparável a 1/4, pelo menos 1/4 do comprimento de onda do limite superior da banda passante, né? O que quer dizer isso? Quando, digamos que na nossa caixa band pass a gente esteja de 40 a 80 Hz, se o nosso duto tiver um comprimento tal que 1/4 de onda de 80 Hz, que é o limite superior da banda, couber dentro desse duto, ele vai começar a ressonar e vai começar a aparecer picos na resposta que são indesejados devido a essa ressonância do duto, certo? O que acontece? A gente não quer isso, então por isso que a gente tende a modelar dutos que são muito compridos, porque a gente tem que saber quando que ele vai começar a ressonar, certo? E outra coisa também é caso o volume ocupado pelo duto for começar a ser da mesma ordem de grandeza do volume da caixa. Tem muita gente que, por exemplo, pega um volume cúbico, separa na metade e chama um de caixa, o outro de duto. Vocês já devem ter visto isso, principalmente quando o cara faz o duto com a própria madeira da caixa, para ficar o duto do tipo slot. Só que isso é um grande problema, porque o computador aqui, o software, ele interpreta o que você chama de duto como indutor e o que você chama de caixa como capacitor, que não tem nada a ver com o outro. Aliás, são dual. Só que, na verdade, fisicamente, eles são o mesmo volume de ar. Então, eles não se comportam de forma um capacitivo e outro indutivo, né? Então, se eles tiverem volumes parecidos e geometrias parecidas, eles, na verdade, eles não podem ser considerados um indutor e outro capacitor, certo? Por isso que quando você for fazer o duto e a caixa, você tem que ter noção dos volumes da caixa e do duto para que um seja muito maior que o outro, para você considerar fazer essas considerações de o que um é capacitivo e o que o outro é indutivo. Existe também uma outra definição que é dada a frequência de ressonância desse objeto que você pode chamar de duto ou de caixa, que seria como se fosse um cubo. Então, mas isso é um pouquinho mais chatinho de lidar, e se você tiver na cabeça isso, de que o teu duto tem que ter um volume muito menor do que da caixa, pelo menos umas 5 vezes, tá? Menor do que o volume da caixa, e o teu comprimento não ser perto de 1/4 da maior frequência na tua largura de banda, você tá safe. Mas ainda assim, compensa a gente modelar, e a gente vai ver por que compensa modelar, porque existem diferenças na resposta, tá? Então, a gente tem aqui um modelo do duto em linha de transmissão, onde não só a indutância agora, mas a capacitância e a resistência que modela as perdas por absorção do duto são divididos por N seções, tá? Quanto mais seções você colocar, maior é a precisão do modelo das frequências em que ele ressona, e maior o número de ressonâncias que ele vai conseguir representar no modelo, tá? Mas geralmente você só precisa de uma seção. Por quê? Que é a primeira frequência de ressonância. Porque se ele ressona, por exemplo, a primeira em 200 Hz, a segunda já é no dobro, já é em 400, que está bem longe da nossa banda passante, que é de até 100 no máximo. Então a gente não precisa se preocupar tanto. Então, o que eu fiz aqui nos modelos que eu vou mostrar, eles são apenas modelos de uma ordem, que a gente seria o quê? Uma ordem 2, né? Que seria
considerando indutância e capacitância, tá? Bom, a capacitância, obviamente, é calculada utilizando o volume físico do duto, assim como a gente usava a capacitância da caixa, sendo usado para o seu cálculo o volume da caixa, certo? Então aqui, lembra que antes a gente tinha apenas um indutor, né? Agora a gente tem um indutor, indutores, né, e capacitores. Aqui são aquelas resistências de absorção, né? Então antes era só resistência de absorção e indutores, e agora tem capacitores aqui. Lembra que toda capacitância ela é modelada saindo do nó de interesse, e o outro nó é sempre o potencial externo, que seria o nosso GND, né? Certo? No meu caso aqui, eu vou usar só uma seçãozinha dessa, ou seja, a indutância original que eu tinha calculado para o duto eu vou dividir em duas, ou seja, vai ficar metade para cada lado, por isso tem esse 2N aqui e 2N do outro lado, e a capacitância é a capacitância do duto, certo? Então, vamos mostrar aqui como é que fica o modelo para uma caixa do tipo refletora, né? Então, lembra que nesse modelo da caixa refletora apenas tinha um resistor e indutor, e a gente já saía aqui para a indutância, saía aqui para esse nó onde ia para a impedância de radiação. Sendo que agora o duto é composto por esses 5 elementos, ó, esse resistor, esse indutor, esse indutor, esse resistor, e a capacitância do duto aqui que vai para o GND externo. Então, nesse caso, o nosso modelo de primeira ordem fica assim. Lembra que se a gente quiser usar modelos de mais alta ordem, isso aqui vai ficar resistência, indutância e capacitância. Resistência, indutância e capacitância. Vai ficar uma tripa gigante e um monte de capacitor para o GND. Tá? Nesse caso aqui eu usei só um incremento de consideração de capacitância do duto em relação ao que a gente vinha usando antes. Certo? Bom, agora vamos para o modelo do circuito elétrico equivalente aqui, né, da caixa. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar só a impedância referente ao Z-Box e vou colocar uma corrente de teste aqui. Para que eu vou fazer isso? Porque agora eu vou começar a modelar meus sistemas usando matrizes de admitância. Tá? Para quê? Bom, para a caixa dotada, que o circuito é pequenininho aqui, não faria tanto sentido. Mas, como a gente está incrementando o nosso modelo de duto, ali na frente, quando as caixas ficarem de mais alta ordem, vai ficar bem complicado de você fazer lei dos nós e não sei o que. Você precisa de um método um pouco mais direto, que mesmo que seja numericamente mais oneroso, mas ele te permite resolver o sistema, senão vai virar um caos, né? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar uma nossa corrente de teste aqui, tá? Para descobrir qual que é o Z-Box. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente pega essa corrente de teste aqui, define algumas variáveis de impedância aqui, né? Como a gente já tinha feito antes, certo? Chamando ZCO, ZLO e ZLC. Sempre quando tiver ZLC é uma capacitância, tá? É a capacitância do duto. Ok? Então aqui como é que a gente vai fazer para resolver isso aqui via matriz de admitância? A gente vai definir aqui o nosso GND. De preferência a gente define o GND no mesmo local onde a gente definiu o nosso GND acústico, que é aquele potencial externo, tá? Pode ser outro, você pode chamar do que tu quiser, tá? Mas eu acho fica mais condizente, assim, com o que a gente já vinha fazendo antes, ok? Então, como é que funciona a resolução de circuitos através de matrizes de admitância? Bom, primeiro que você só pode ter fontes de corrente independente, não pode ter fonte de tensão. Se tiver fonte de tensão, você tem que transformar ela via TVNAN numa fonte corrente, tá? Então, como é que fica agora? Para resolver esse sistema, eu não posso ter fontes de tensão, tá? Isso já falei. Bom, como é que a gente faz? A matriz de admitância, você vai colocar aqui o nó 1 e o nó 2, né, que são esse V1 e esse V2. Você vai definir agora, por exemplo, aqui não desenhei aqui em cima, mas aqui estaria V1,
V2 e aqui a linha V1, V2, certo? Então, esse primeiro item, que é o item 1, 1 da matriz, ele na verdade tem que ser definido como a soma de todas as admitâncias que estão diretamente conectadas ao nó 1. Então, quais são as admitâncias que estão diretamente conectadas ao nó 1? É o ZLO sobre 2 e o ZCO, certo? Porque do lado de cá tem uma fonte, não tem uma impedância. Então, o inverso das duas, né? 1 sobre ZCO e 2 sobre ZLO, certo? Agora aqui, para a segunda coluna, a primeira linha, coluna V2, linha V1. Isso quer dizer, ou seja, entre V2 e V1, eu tenho que colocar o oposto, ou seja, o menos, as admitâncias que estão conectadas diretamente entre o nó 2 e o nó 1. Nesse caso aqui, é só o ZLO sobre 2. Então, fica o oposto, que é menos o inverso, que é 2 sobre ZLO. Note que entre 1 e 2 é o mesmo que 2 e 1. Por isso que a linha V1, coluna V2, é o mesmo que linha V2, coluna V1, certo? Essa matriz tem uma certa simetria em relação à diagonal principal, dependendo de como você monta a matriz, tá? Depois, aqui, o item 2,2 são todas as admitâncias somadas que estão ligadas ao nó V2. Nesse caso aqui é o ZLO sobre 2 para baixo, ZLO sobre 2 para cima e ZLC0 aqui no meio. Então é o inverso de todas elas, sem o sinal de menos, tá? Na diagonal principal nunca é o oposto, certo? Então, como é que agora tem a matriz de corrente. O que é a matriz de corrente? A matriz de corrente eu estou chamando de matriz vetor, né? Desculpa, vetor, não é matriz. A vetor IT, poderia chamar de qualquer outra coisa. Como é que ele é definido? Ele é definido porque cada linha desse vetor, ele é igual às fontes de corrente independentes que estão ligadas a esse nó com corrente entrando no nó. Então, a primeira linha aqui é o nó V1. O nó V1, ele só tem uma fonte de corrente independente ligada diretamente nele, que é a própria corrente IT, e ela está entrando no nó V1. Então, ela vai com valor positivo. No caso do nó V2, não tem nenhuma fonte de corrente ligada diretamente nele, então é zero. Tá? Esqueça essa primeira parte aqui, tá? O vetor de tensão, então, ele é dado pela inversa da matriz de admitância multiplicado pelo vetor de corrente. Só que eu poderia colocar essa matriz, esse valor IT como um valor 1, que seria a resposta ao impulso do sistema. Note que aqui a gente já está trabalhando no domínio da frequência. Então, quando eu faço isso e eu defino o valor de IT igual a 1, o meu Z-box aqui, que seria a divisão de V1 por IT, concorda? Porque o que é o Z-box? O Z-box é tudo isso aqui que está à direita da fonte. Esse Z-box é justamente a tensão entre esses dois pontos dividido pela corrente que entra aqui. Bom, a corrente que entra aqui é IT. E a tensão entre esses dois pontos, nota que aqui é um curto, é V1 menos 0, que é V1. Então, o meu Z-box seria V1 sobre IT. Se eu definir IT como 1, eu tenho 1, nesse caso aqui, amperes, né? O meu Z-box fica igual a V1. Nota que aqui não tem um problema de problema dimensional, tá? Não existe esse problema dimensional. Por quê? Porque IT é 1 ampere. Então, na verdade, aqui o Z-box fica V1, que é volt, dividido por 1 ampere. Então, volt sobre ampere dá ohm, que é o nosso Z-box, que é uma impedância, tem que ser ohm. Tá? Então não se engane com aparição Z-box igual a uma tensão aqui, porque não é uma tensão, na verdade aqui é tensão dividido por 1 ampere, né? Certo?
Mas o fato de colocar o IT igual a 1 já dá direto o Z-Box para a gente, certo? Numericamente, se a gente fosse tratar analítico, você poderia levar esse IT para frente e no final dos contos esse IT ia se cortar com esse IT aqui, tá? Mas na planilha Mathcad eu tenho que botar um valor para IT se eu não quiser trabalhar com nada simbólico, né? Então por isso que botar 1 já facilita tudo. Bom, aqui, como é que a gente vai fazer? Lembre que, vou voltar aqui um pouquinho, a gente tinha nossa corrente IA, que depois a gente vai usar ela para calcular o deslocamento do cone. Só que se você notar bem, o nosso IA, ele é justamente o nosso IT, né, que entra aqui, certo? Então a gente pode basicamente definir aqui, né, o nosso IA usando aquela mesma equação que a gente viu antes, né, já que a gente já tem o Z-Box. Bom, o IZL0, o IZL0 aqui, lembra que a gente usa ele em função como uma função de IA também, e essa corrente no indutor a gente usava para calcular a velocidade do ar no duto. Mas agora tem um probleminha, porque o duto é composto por essas duas impedâncias indutivas aqui, com esse capacitor no meio, ou seja, a corrente desses dois indutores não é igual, porque tem uma corrente capacitiva aqui. Aí você pergunta qual dessas duas correntes eu uso para calcular a velocidade de ar no duto. Bom, eles vão ser praticamente o mesmo, tá? Essa corrente vai ser praticamente a mesma que essa, porque a corrente nesse capacitor aqui vai ser bem pequena. Mas, se você quiser ser um pouco mais preciosista, você sempre usa a parcela de indutância que está indo para fora da caixa, porque é ali onde é que você vai ouvir. Então você calcula, e é ali que se ela tiver algum shuffling, alguma coisa, que vai dar problema. Então você usa ela como base, tá? Para calcular a nossa velocidade de ar no duto, ou seja, calcula na parcela final do duto e não no começo. Certo? Aqui também a gente tem o nosso IZA, que é a corrente que vai passar pela indutância a impedância de radiação, que consequentemente a gente vai calcular o SPL, né? E com isso a gente fecha a caixa refletora com um modelinho um pouquinho melhor do duto, certo? Agora, se a gente fizer a mesma coisa para bandpass de quarta ordem, a gente vai chegar nisso aqui, ó. Tá? Note que o modelo do duto agora é composto por essa impedância indutiva e essa impedância capacitiva, né? E o resto do modelo continua a mesma coisa. Essa daqui vai ser a nossa matriz de admitância, levando em conta este circuito. A nossa matriz IT é essa aqui. O Z-Box acaba sendo V1 menos V3 sobre IT, que definindo o IT aqui igual a 1, né? A gente só tem V1 menos V3 sobre 1 ampere, né? Aqui o nosso IZL2, que é a parte final do duto, que está virado para fora da caixa, é onde a gente vai calcular que, nesse caso da bandpass de quarta ordem, ela é a mesma corrente que passa pela impedância de radiação, calculada dessa forma. Esse menos aqui tanto faz, tá? Depende de como você define, se a corrente está para cá ou para lá, mas como para a gente só importa o módulo da função de transferência, esse menos aqui não faz diferença, pode não colocar se quiser, tá? Aqui agora, a gente vai ter uma bandpass de sexta ordem, com um modelo de duto de linha de transmissão, certo? Olha aqui, um dos dutos formado por essas duas impedâncias indutivas e essa capacitiva, e o outro duto aqui, certo? Esse é o modelo modelo de bandpass de sexta ordem de sintonia paralela, não de sintonia séria, tá? Essa é a matriz de admitância. Todas as outras coisas aqui, como calcular o V-Box, depois você calcula, o Z-Box. Depois você calcula o Z-Box, você tem o IA,
o IZL1, o IZL2, que vai servir para calcular a velocidade de vento nos dois dutos, e depois o IZA, que é a corrente que vai passar pela impedância de radiação, certo? Essa é a bandpass de sexta ordem, que é o que eu vou mostrar hoje, tá? E essa é a bandpass de oitava ordem de sintonia paralela, também com um modelo de núcleo. Aqui dá para ver bem por que eu optei por usar agora um método de via matriz de admitância para resolver isso aqui, porque senão fica muito difícil, tem muito nó no circuito para você resolver um sistema as equações, as soluções analíticas para essas correntes ficam muito gigantescas, né? E daí na de oitava ordem não dá mais, certo? Daí com essa matriz você vai definir o teu vetor IT e vai calcular o teu Z-box e o IZL1, IZL2, IZL3, tá? Certo? Aqui eu acabei e eu vou mostrar agora para vocês a simulação de uma bandpass de sexta ordem de sintonia paralela, comparando com o INASD e o nosso modelo no MATLAB, certo? Bom, voltando aqui, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Antes, no vídeo passado, eu tinha mostrado um processo de otimização via PSO de uma bandpass de quarta ordem. E eu definia como se fosse a função objetiva da otimização como sendo um valor de SPL dentro de uma banda passante que eu escolhia, certo? Funcionava razoavelmente bem para esses modelos onde não tinha ressonância do duto. O problema de você usar esse tipo de otimização, onde ele otimiza, o software só enxerga esse pedacinho aqui da resposta e tenta deixar a resposta plana aqui no meio, o problema dele é que ele, em algumas soluções que ele encontrava, ele me dava dutos de valores muito grandes, porque a otimização ela me dava, quando eu tentava não restringir, né, o tamanho do duto, ele me dava, às vezes, sei lá, 70 centímetros de duto, certo? E o que acontecia? Ele ficava plano aqui. O problema é que a primeira ressonância caía logo aqui, ó, e tinha um picão bem aqui, e que obviamente é totalmente indesejado. Eu poderia restringir o tamanho do duto? Posso, mas aí eu tive uma outra ideia. Pensei, por que não, em vez de otimizar só uma região plana, eu vou criar uma função do tipo Butterworth, qual que é a característica da Butterworth? Dentro da banda passante, ela tem a resposta mais plana possível, que é o que a gente quer numa bandpass, certo? Então, dentro do software, a hora que eu coloco a minha banda passante, ele já gera essa função, nesse caso aqui é uma bandpass, uma função do tipo passabanda de sexta ordem, do tipo Butterworth, como referência, e agora ele me otimiza, ele não só aqui em cima, tentando fazer com que a curva azul fique igual à nossa referência, que é a laranja aqui, nessa parte de cima, mas também ela tenta achar o menor erro quadrático a partir de um certo ponto. Esse ponto eu configuro no software ali se eu quero desde a metade do limite inferior até o dobro do superior ou qualquer valor intermediário, certo? Então nesse caso aqui eu coloquei para ele otimizar de 0,75 até 1 sobre 0,75, né? De vezes 40 Hz e 80 Hz, ou seja, de 20 Hz até 1.25 vezes 80 Hz, que dá 100 e alguma coisinha, certo? Então ele tenta otimizar de 20 a 100 e alguma coisinha e ignora o resto que está para baixo, certo? Isso daí funcionou muito bem. Por quê? Porque se eu tivesse um pico, se eu tivesse algum duto grande o suficiente para gerar um pico aqui, a minha otimização daria ela acaba excluindo automaticamente esse tipo de solução do meu sistema, né? Então ela já joga
o tamanho do duto para no máximo um certo valor, justamente por causa de que ele não deve gerar um pico de ressonância dentro dessa minha faixa de otimização, que não é a mesma coisa da banda passante, né? A banda passante é só esse pedacinho aqui em cima, né? Mais 3 dB, menos 3 dB. Desculpa, menos 3 dB dos dois lados. Então eu otimizo para baixo disso, metade disso, ou 0,75 nesse caso, e aí 1,25. Então, para esse alto-falante aqui, que eu peguei um exemplo só de alto-falante, depois de otimizado, eu tive esse tipo de resposta aqui, tá? Eu vou agora rodar a planilha para gerar as outras curvas e daí a gente vai comparar com o WinISD. Bom, voltamos aqui, né, com a nossa comparação. Notem que nos vídeos anteriores, né, a gente tinha umas curvas, né, simuladas pela gente, pelo WinISD, muito próximas. O que vai acontecer aqui? Nesse caso, onde aqui no WinISD eu deixei habilitado para ele usar um modelo de linha de transmissão pro duto, e o WinISD usa um modelo de ordem muito superior ao que eu uso, as curvas elas vão começar a diferir um pouquinho, tá? Esse é um dos motivos, o outro eu vou explicar daqui a pouco por que ele está diferindo, ok? Bom, primeiro, dá para você ver aqui que em termos de amplitude, aqui a gente está na banda passante, aqui mais ou menos no meio, a gente tem perto de 119 dB, para a mesma tensão de entrada, aqui a gente também tem aqui, ó, mais ou menos uns 118, 119 no meião aqui, ou seja, está bem igual. A gente tem aqui picos de 120 dB mais ou menos em 46 Hz e meio. Aqui a gente tem 49, uns quebradinhos, quase 50, 120, ou seja, está próximo, né? E aqui a gente tem 69 Hz, 119, e aqui a gente tem 79 Hz, 121. Dá para ver que nesse pico aqui, a gente até que tem um valor razoável, bem parecido, com poucos Hz de diferença, mas aqui a gente tem uma diferença grande. Não é grande, né? Mas tem uma diferença aqui de pelo menos um dB. 1 dB também é muito pouco, mas o mais chamativo aqui são os 10 Hz de diferença de frequência. Por quê? Bom, um dos motivos é esse fator de correção aqui, que eu tentei colocar 0,732 no software, no MATLAB, mas eu acho que o WinISD tem algum bug, ou nesse Windows novo, que eu estou usando o Windows 11, porque eu posso mudar esse valor para qualquer valor aqui, posso colocar 2, 20, qualquer coisa, e ele não muda a resposta. Então eu estou achando que ele pode estar usando algum outro valor de correção. E esse valor de correção é o quê? Lembra que o comprimento do duto real, ele na verdade é o comprimento físico mais um comprimento que é função do raio do duto e depende também da geometria? Então, o que acontece? Quando o duto já vamos dizer assim, digamos que o duto tenha 5 centímetros de diâmetro, dutinho, e tenha 30 centímetros de comprimento. Se eu usar esse fator de correção 0,6 ou 0,7, tanto faz, porque ele vai somar a esses 30 centímetros mais 0,5 ou 0,6 vezes o raio, que é muito menor do que esse comprimento. Ou seja, essa correçãozinha, ela influencia muito pouco no tamanho acústico do duto, certo? Porém, quando o duto é curto e a boca do duto é larga, ou seja, ele tem grande área de secção, o que acontece? É o que a gente tem aqui nessa nossa caixa, na parte frontal da caixa, que a gente tem um duto de 15 centímetros de diâmetro, 15,5, só que o comprimento é
ele pode multiplicar o duto por, tipo assim, 30% a mais ou 30% a menos, aproximadamente. Então, esse aqui faz diferença. E eu acho que é aqui que é onde está dando diferença em relação ao que eu estou usando como fator de correção de fim de duto, certo? Mas ainda dá para ver que os resultados ficaram bem próximos, né? A diferença de 1 dB na prática isso é nada, né? Certo? O que mais que eu posso mostrar aqui? Então dá para ver aqui que em termos de dB ficou bem parecido, né? Agora vamos tentar pegar aqui a excursão do cone. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Ó, aqui deixa eu só ajeitar a nossa de 20 a 200. Ó, ficou até que bem parecido, né? A gente está partindo aqui um pouco mais de 30, né? 31, aqui ele parte de quase 30, 29 e pouco. Temos aqui esses picos, ficam perto de 7,5, 50 Hz. Aqui vai dar diferença por causa do tuning do duto, por motivos que eu acabei de explicar. Mas fica aí 46, 7,8, ali 7,5. Dá para ver que as curvas estão bem parecidas, certo? Vamos ir agora na curva de velocidade do ar. Vamos colocar aqui primeiro, eu acho que tem que botar uma de cada vez, né? Nesse caso aqui, é a de trás, eu acho que é essa aqui, é o VB1. Tá diferente porque eu tenho que alterar aqui, né? 20 para 200. Certo. Aí, agora sim, agora dá para ver, né? Dá para ver que agora essa curva aqui representa a nossa curva vermelha aqui, né? Também chegando com 42 Hz, tendo 17,6 metros por segundo, e aqui está dando 17,7, ou seja, está bem parecido, né? Bem parecido mesmo. E aqui a outra, né? Tá bem parecida com a azul também. Aqui está saindo de 11 e pouco, aqui sai de 12, mas a gente tem aqui os picos também em 68,8 Hz, 18 milímetros, e aqui vai estar perto de 78, vai estar 10 Hz a mais, né? Vai estar perto aí de 19 também, ou seja, também as curvas estão bem parecidas, né? A impedância do sistema, ela também vou alterar aqui os nossos limites, né? E vamos colocar aqui impedance, aqui é só módulo, né? Vamos pegar os primeiros. Não, aqui está marcando alguma coisa errada. Ó, tá vendo que tem um bug? Ó, aqui já é perto de 50 Hz, aqui está marcando 27, ou seja, tem alguns bugzinhos nesse programa no WinISD, tá? Em alguns casos. Então mas dá para ver que também, né? A curva, ela tá bem parecida, né? Bem parecida, tá? Módulo, vamos tentar pegar a fase aqui também, ver se tá. Ó, a fase aqui e aqui a nossa fase. Ou seja, a gente conseguiu, com uma certa acurácia, né? Modelar agora a caixa com um modelo de duto mais completo. E a gente também colocou no processo de otimização uma referência agora para a função objetivo de um erro quadrático para tentar seguir uma função do tipo passabanda Butterworth, certo? Então, com isso, a gente fecha aqui a bandpass de sexta ordem de sintonia paralela. E agora vamos começar uma bandpass de oitava ordem de sintonia paralela também. Só que agora a gente não vai poder usar o WinISD para comparar, vamos ter que usar outro software, porque o WinISD só vai até sexta ordem, tá? Bom, voltamos aqui com agora um modelo de uma bandpass de oitava ordem de sintonia paralela, certo? Bom,
para isso, a gente vai utilizar um software chamado de HornHasp. Ele é um software free, você pode baixar da internet. Ele simula vários tipos de caixa, inclusive dos tipos não ressonantes, que são as tipo horns, né? Na tradução corneta, mas que são caixas excelentes que fica para um vídeo futuro, né? De curiosidade e o meu contato que eu já tive com esse tipo de caixa também, tá? Bom, vamos começar aqui para comparar os resultados de uma bandpass de oitava ordem de sintonia paralela do HornHasp com o resultado do nosso software. Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer aqui é o seguinte: o HornHasp, dá para você ver que ele tem dentro da banda passante aqui uma ondulação bem grande aqui dentro, né? Por quê? No caso do HornHasp, ele não considera perdas nenhuma na caixa para essa bandpass de oitava ordem, ou seja, não tem como você incluir os fatores de qualidade. O que eu acho que é uma falha do HornHasp, porque nesse tipo de caixa o fator de qualidade tem uma grande importância, porque ele ameniza, né, essas ondulações da resposta em frequência, ele tende a planificar isso aqui. Né? Considerar que não terá perda num tipo de caixa ressonante é uma coisa no mínimo estranha, tá? Mas como ele é o único software que eu conheço que simula isso aqui, e que o pessoal da internet usa muito, esse software é quase um negócio imaculado, vamos comparar com ele. Então, primeiro, eu peguei o resultado da otimização que eu fiz, ou seja, de volume, das 3 câmeras da caixa, do comprimento dos 3 dutos, essa otimização. Eu guardei esses valores e ressimulei eles, daí sem otimização, né, só ressimulei, tirando os fatores de qualidade. Qual que é o resultado que eu obtive? Eu obtive esse resultado aqui, né, para a nossa resposta de SPL. Note que ela é bem parecida com o HornHasp, né? Tanto em termos de amplitudes aqui, nas frequências onde elas ocorrem, tá muito, muito parecido, tá? Lembrando que o HornHasp também usa modelos de alta ordem para o produto, assim como o InISD, e eu não, por isso que pequenas diferenças vão ocorrer, certo? Então é o seguinte, mas dá para ver que o resultado é muito, muito positivo. Qual que é o resultado da minha otimização ali? Ele me deu, na primeira câmara, 13,8 litros, com um duto de 31,5 milímetros quadrados por 39,30 centímetros, uma das câmaras, certo? Deixa eu só mostrar aqui como é que está schematic, aqui ó. Esse seria o VC1 aqui, tá? Seria uma das câmeras, tá? Aí na câmera 2, tá? É colocado, deixa eu ver se eu consigo só selecionar aqui. Isso, ó, na câmera 2 é colocado 7,5 litros com o mesmo tamanho de diâmetro de duto, 31,5 centímetros quadrados por 28,1 centímetros, tá? Na segunda. E na terceira câmera, que é essa da frente aqui, ela tá com 43,2 litros, 106,4 centímetros de área de secção, da área do duto, né? E 4,8 centímetros de diâmetro, certo? E essa é a nossa caixa. Então aqui a gente já viu, vou mostrar de novo, que a nossa resposta de SPL ficou bem parecida, tá? Agora vamos para a resposta de impedância. Vamos dar uma olhada como é que a nossa resposta de impedância ficou, certo? Dá para ver aqui também que a nossa resposta de impedância do sistema, no caso aqui é só o módulo da impedância, né? Também ficou parecida, mas note que
eu ainda coloquei um fator de amortecimento igual a 100, não infinito. Por isso que esses picos aqui são menos, estão em menor amplitude na nossa simulação do que aqui, porque aqui ele não considera nada, e lá eu considero bem pouquinho, o que dá diferença, certo? Mas nas frequências onde ocorrem aqui, também estão bem parecidinha, tá? Nesse caso, aqui, vamos deixar lá, guardadinho num canto, certo? Vamos pegar agora aqui, aqui a fase, né? A fase sim vai dar bastante diferença, tá? A fase vai dar bastante diferença, não considerando essas perdas. Vamos ver aqui a velocidade no duto. Velocidade no duto 1. Nesse caso aqui eu ploto as três no mesmo, né? Mas dá para ver claramente que essa velocidade do duto 1 aqui é o nosso duto 1 aqui no vermelho, né? Nota que ela é grande, está aqui a mais de 90 metros por segundo. Lembro que isso não vai ocorrer na prática por causa dessas perdas, tá? No duto 2 é o nosso azul. Se você olhar o azul aqui, está bem parecido a forma, né, da nossa velocidade no duto, por mais que os picos aqui não estejam batendo, mas a forma é muito parecida. E depois, no 3, a gente tem o verde. Note que também a gente está com uma forma bem parecida com o que o Horn-Rasp dá. Certo? Outro detalhe é o seguinte, aqui esses LCs são, se você variar esse LC aqui, você pode ver que você muda a resposta, porque ele considera, nesses LCs também, lembra que a gente considerou a capacitância do duto. Aqui ele considera a indutância da caixa, tá? Faz o complemento do que a gente fez. Então o modelinho dele aqui é um pouco mais completo nesse sentido, mas o principal que vai fazer grande diferença e que é o que você vai conseguir ver na prática, que são os fatores de amortecimento, o Horn-Rasp não colocou, tá? E no nosso modelo isso está incluso, ok? O que mais que tem para a gente ver aqui? Deslocamento, né? Deslocamento do cone. Também vamos dar uma olhadinha aqui no deslocamento do cone. Você vê que daqui para trás a nossa forma de onda não bate com ele. Eu não sei se é só por causa dessa pequena perda. Eu acho que não, acho que aqui tem algum problema numérico, ou no meu programa ou no dele, mas que tá para frequências muito baixas, aqui 20 Hz e tudo mais. E assim, eu arriscaria dizer que isso aqui está mais condizente do que isso aqui, tá? Porque para frequências cada vez mais baixas é difícil você ver esse comportamento de o deslocamento do cone diminuir. Enfim, mas ainda assim a forma de onda para acima dos 30, 40 Hz ela está bem condizente uma com a outra, certo? Para fazer essa simulação, eu peguei os parâmetros do alto-falante que vão aqui, né? Lembrando que o espaço você tem que tirar de 4π e botar em 2π, porque a nossa simulação é com 2π e ele vem com 4π daqui. E aqui é a tensão eficaz da saída do amplificador, que na nossa planilha está em 20 volts. Aqui tem que ter 20 volts também, certo? Nosso resultado de otimização não foi esse, por quê? Porque a gente considera as nossas perdas, o nosso fator de qualidade, né, que no fim das contas são perdas por absorção, nas nossas caixas. Aqui lembra que eu botei tudo 100, né? Talvez para ficar mais próximo com o Horn-Rasp eu deveria colocar tipo tudo 10.000 aqui, mas enfim. O que eu otimizei? Eu otimizei o que a gente já sabe, que para caixas que são do tipo dutadas, que tem um duto, o fator de qualidade fica em torno de 7. Né? Esse é um valor bem clássico. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o que foi o resultado da minha otimização. Lembrando que nessa forma de onda aqui, o que eu otimizei foi
uma band pass do tipo Butterworth, né? Com largura de banda de 40 a 100 Hz, tá? Então com isso, eu não vou rodar a otimização de novo, vou rodar até aqui. A gente vai ver como é que vai ficar. Olha, agora sim. Agora sim. Isso aqui foi o que eu obtive de resultado de otimização, certo? Isso aqui foi o resultado da minha otimização. E isso aqui é o que a gente vai ter na prática, tá? Então, tem a nossa curva de SPL aqui, né? Nota que a otimização conseguiu chegar até bem próximo do da nossa função de referência, certo? E é o seguinte, eu montei essa caixa, ou seja, eu fiz uma bandpass de 8ª ordem de sintonia paralela, utilizando aquele alto-falantinho que eu mostrei para vocês em algum desses vídeos passados, que era um subwoofer da Scar de 6,5 polegadas, modelo EVL-65D4, ou seja, é uma bobina dupla de 4 ohms que eu botei em paralelo para 2 ohms, certo? Ou seja, esses parâmetros aqui do alto-falante são os parâmetros que eu retirei, eu não confio em manual nenhum, tá? Eu sempre, quando vou fazer um projeto na caixa, eu meço os parâmetros do alto-falante, eu não confio, porque sempre estão errados. Se for brasileiro ainda, tirando a antiga Selenium, que tinha gente que sabia o que estava fazendo, de resto não confio em ninguém. Compre o alto-falante, dê um jeito de você dar uma pequena amaciadinha nele e fazer os testes, tá? Então eu montei. E agora eu vou mostrar para vocês as fotos, né? E alguns videozinhos durante a produção, né? Dessa caixa, tá? Fiz com MDF de 15 milímetros, ok? Olha, eu estou aqui iniciando, né, a montagem da bandpass de 8ª ordem de sintonia paralela. Eu estou implementando aqui num subwoofer de 6,5 polegadas da Scar, bobina dupla de 4 ohms, modelo, deixa eu ver, EVL-65D4, é isso. Enfim, essa caixa ela foi construída com base na otimização que a gente acabou de ver, certo? Com o resultado da otimização via PSO da bandpass, né? Aí o que acontece? O tamanho dos dutos aqui, você pode ver que os dutos aqui são os 2 dutos, né? Esses dutos aqui, na verdade os 3, né? Esse aqui eu imprimi numa impressora 3D que eu tenho, né? Olha lá a entrada deles em uma câmera, na outra, e aqui é a saída. Essa aqui é a saída geral da caixa, certo? Então ela vai ficar mais ou menos assim. Vocês notem que, como dito, né, bandpass de ordens elevadas, elas ficam gigantescas, né? Para um alto-falante de 6,5 polegadas, olha o tamanho disso aqui, né? Depois eu passo as medidas, ou deixo aqui anotadas as medidas da caixa, tá? Então o que eu vou fazer agora é finalizar a montagem dela e depois a gente vai fazer algumas medições. Ó, aqui ele já está com o subwoofer instalado, né? Aqui daqui acho que dá para ver melhor também os dutos que foram impressos em 3D. Eles foram impressos com uma divisória, né? Para eu poder até colocar eles aqui depois de já instalada a madeira, senão não iria conseguir colocar. São impressos em PLA, os dois, tá? Aqui o subwoofer já instalado, com massinha de calafetar e tudo mais. E acabei de instalar o terminal aqui. Nesse caso, essas duas madeiras aqui são porque eu vou ter 2 tampas separadas, pro lado de cá e pro lado de lá, tá? Eu vou deixar elas com massa de calafetar as duas, porque se eu precisar fazer algum tipo de preenchimento com material absorvente para conformar a resposta do que está aqui com
o teórico, né? Porque sempre o teórico e o prático vai dar uma diferencinha. Se eu precisar colocar algum material absorvente aqui, eu consigo ainda abrir e colocar ou na terceira câmara, ou na primeira ou na segunda, certo? Então vamos fechar a cacheta. Vocês puderam ver aí, né, algumas fotos e um videozinho, né, como é que eu fiz, como é que ficou a montagem dela. Todos os dutos eu imprimi em 3D, eu tenho impressora 3D, então eu fiz o desenho no Fusion, né, e imprimi os dutos, né, eu tenho uma impressora que consegue imprimir dutos até relativamente grandes, então eu consegui imprimir esses dutos na minha impressora. Essa é uma grande vantagem de quem mexe com som, tá? Tem uma impressora 3D para você fazer os dutos, porque senão você fica preso a valores comerciais de duto e também dutos muito fininhos que acabam vibrando. A maioria dos dutos que você vê para comprar aí não presta direito. Você tem que fazer um duto com parede grossa. Eu faço com 5 milímetros e com infill de 100% na impressora, ou seja, ele imprime um duto sólido com parede de 5 milímetros, tanto é que os dutos ali pesam 300, 400 gramas cada um, é um negócio bem sólido, né? E você consegue fazer do tamanho que tu quiser e com a boca do tamanho que tu quiser, quer fazer flangeado, não quer, né? No fim das contas você decide, tá? Nessa caixa aqui em especial eu resolvi não fazer flangeado, porque se fizer flangeado você tem que... É muito fácil de você errar, dependendo de como você faz a flange, você errar o tuning da caixa. Então, para tentar... Porque o que eu quero validar é a minha planilha, e na minha planilha os fatores de correção que estão ali são produtos não flangeados, então eu não coloquei flange em nenhum deles, tá? Ok? Então, é isso. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou mostrar para vocês o primeiro teste que eu fiz nela, porque como é que eu sei se essa caixa deu certo, né? Ou seja, eu fiz a minha otimização, tenho os meus valores de indutância, de volume, de tamanho de duto e tudo. Está tudo simulado. Mas como é que eu faço para ter pelo menos uma ideia de que isso aqui deu certo? Bom, a primeira é aqui, ó. A primeira é a curva de impedância, essa daqui. Você tem que medir a curva de impedância usando um computador e você tem que ver se isso aqui está parecido. Então não precisa nem ver a fase, tá? Dá uma olhada só no módulo, tá? Porque a fase às vezes ela dá uma enganadinha, né? Dá uma olhada no módulo da impedância do sistema. E foi isso que eu fiz. Eu vou mostrar para vocês a comparação entre o que eu medi e o que está aqui no MATLAB. Bom, esse aqui foi o resultado, aqui no caso módulo e fase, né? Módulo em azul, fase em vermelhinho, né? Da nossa caixa medida. Bom, eu sempre tento otimizar com o fator de qualidade 7 e o fator de qualidade referente à absorção igual a 100, ou seja, como se a caixa não tivesse nenhum tipo de preenchimento nenhum de poliéster, de nada, não tivesse nada, só ar lá dentro, certo? Por quê? Porque eu consigo, caso o meu resultado experimental, prático, der um pouquinho diferente da minha teoria e eu tiver que amortecer um pouquinho, eu consigo ir botando devagarinho esses enchimentos dentro da caixa e ver a curva de impedância diminuindo esses picos e tudo mais para chegar mais perto do que eu quero na prática. Para chegar mais perto do que eu tinha no meu MATLAB. Por que eu já não simulo com esse negócio? É porque se ele ficar amortecido demais eu não consigo tirar. Tipo assim, eu consigo pôr material lá dentro,
mas depois de otimizado, se eu precisar desdampear, ou seja, desamortecer, eu não tenho como tirar se já não tem nada, né? Então simulo sem e se precisar pôr, eu coloco. Tá? E foi bem isso que aconteceu. Se você olhar bem aqui no cantinho, eu acho que eu não tenho essa figura, mas ele tinha aqui, ele tinha como se fosse um segundo picozinho e voltava. Picozinho é boa, né? Se você assistiu até aqui, comenta aí, picozinho. Aí eu fui colocando, coloquei 350 gramas daquele, como se fosse uma lã de poliéster, que é material de encher travesseiro que você compra em um monte de lugar aí de tecido. Fui botando até ele amortecer esse pico, pequeno pico, aqui, para ficar bem parecido com o que a gente tem, tá? E tanto os valores de frequência aqui, quanto de amplitude ficaram bem próximos da teoria, né, na nossa caixinha feita. E agora, ou seja, isso quer dizer que vai ficar igual? Não, eu ainda tenho que fazer um teste de resposta em frequência para ver se eu tenho a resposta para essa banda dentro daqueles limites de 40 a 100 Hz e tudo mais. Isso eu consigo porque eu tenho um microfone de precisão USB e que eu consigo fazer uma medição do tipo Near Field, ou seja, botar o microfone bem na cara do duto e fazer a medição. Por que eu não posso botar distante? Porque eu sempre estou em algum lugar, uma sala, e daí medição distante, do tipo far field, né, de campo que não é campo próximo, você começa a ter problema de reflexão de onda em parede e a tua resposta começa a dar completamente doida. Na near field ela também fica um pouquinho doida, mas você tende a deixar mais imune ao ambiente externo da caixa, tá? Eu vou mostrar esse resultado também. Essas caixas de alta ordem, principalmente do tipo bandpass, né, elas são capazes de serem altamente eficientes. E quando eu digo eficiência, o que eu quero dizer com eficiência? Ou seja, no poder de transformar a energia elétrica que se enfia na bobina dele em onda sonora na saída da caixa. Ou seja, ela é altamente eficiente em fazer essa conversão dessa energia elétrica em energia sonora. Então, ela realmente aparenta ser muito mais potente e com subwoofer muito maior do que é. Ponto negativo é o volume. Se você voltar um pouquinho o vídeo aí, você vai ver que para um sub de 6,5 polegadas é uma caixa gigantesca e não tem o que fazer. Caixas principalmente do tipo bandpass de alta ordem, elas são todas gigantescas, tá? Tirando a de quarta ordem, que dependendo do caso você consegue, entre aspas, fazer no tamanho razoável, quando você parte de sexta ordem para cima, elas ficam tudo gigantescas, tá? Então esse tipo de caixa serve para você que quer ter uma largura de banda bem alta, sem ter muito afundamento, ou seja, se você tentar fazer uma bandpass sexta ordem de 40 a 100, ela vai ter um grande afundamento no meio, que vai ficar ruim. Então se você quiser banda larga e alta eficiência, você precisa ir para uma bandpass de alta ordem. Ou, como eu acho que eu já citei anteriormente, se você tem um alto-falante que tem imã grande e cone pequeno, essa relação de imã por cone grande, se você tentar fazer uma caixa do tipo selada, por exemplo, você vai ver que ela vai ter um pico, que vai depender da sintonia da caixa, e depois ela afunda, sabe? E ela não é uma coisa muito gostosa de se ouvir, porque fica aquela caixa de uma nota só, certo? E se você tentar baixar muito a frequência frequência de corte dessa caixa, você ainda não vai ter uma resposta plana, ele vai ter uma ondulaçãozinha, e os dutos ficam tudo gigantescos e você perde muita eficiência. Então, para esse tipo de alto-falante, 6,5, 8 polegadas, que tem imã cavalar e bons imãs e cone pequeno, geralmente, se você quiser fazer uma resposta decente, você não pode fazer ela dutada, por exemplo. Se você quiser uma resposta legal, plana, você pode botar selado.
show de bola. Só que tu vai ter uma eficiência nojenta, um alto-falante pequeno, numa caixa selada, é dinheiro jogado no lixo. A não ser que você não tenha escolha. Eu não posso, eu só tenho esse espaço aqui e pronto. Aí tudo bem. Mas se tu tiver espaço, você tem que ir para uma bandpass de 6ª ou 8ª ordem, tá? Com esse tipo de alto-falante. Ou outros tipos de caixa, né? Que vai ficar mais para frente. Tá? Bom, eu acho que era isso. Esse vídeo já está com talvez mais de 1 hora. O que eu queria... Bom, com isso a gente finaliza, né, nosso curso, porque a gente chegou até numa bandpass de 8ª ordem, então acho que daqui para frente não tem muito sentido em continuar. Eu vou trabalhar com outros projetos, mas em termos de modelagem de caixas acústicas e alto-falantes era isso, né? E mais importante do que mostrar aqui a teoria, é mostrar na prática que ela funciona, que ela bate com aquilo que está definido nas planilhas. Ou seja, se o sistema é bem modelado, com bons modelos, você consegue uma acurácia decente entre aquilo que tu projetou e aquilo que tu tem na prática, tá? Se tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo que eu respondo. E eu tenho certeza que tu nunca viu uma bandpass de 8ª ordem na tua vida. Então, se você é um cara que gosta de som, compartilha esse vídeo, cara. Manda para alguém que também gosta e fala, o que esse maluco fez aí, né? Porque eu tenho certeza, em português, com certeza, você não vai ter esse material em lugar nenhum, né? E que é um cara que fez uma bandpass de 8ª ordem, em lugar nenhum, se você procurar no YouTube, você não vai achar, né? Então, pelo menos não com esse nível de detalhamento. Me ajuda, compartilha esse vídeo, deixa um like se você gostou e bola pra frente, né? Vamos ver o que a gente faz de legal em áudio depois dessa série de cursos. Beleza? Então era isso, até mais, valeu!